Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos o tema da criminalização da liberdade de expressão e a aplicação da Lei de Segurança Nacional. Para tanto, contamos com a participação de Fabiana Figueiredo Felícia dos Santos, advogada, professora de Direito e autora do livro Lei de Segurança Nacional, de Vargas a Temer, uma necessária releitura. Lembramos que esse episódio foi gravado à distância em respeito às medidas de distanciamento social devido à pandemia da Covid-19. Nesse episódio, vamos conversar sobre as origens da Lei de Segurança Nacional, em que contexto ela foi concebida e com quais finalidades, como a Constituição da República de 1988 recepcionou a referida lei, ainda sobre a possibilidade de se pensar a referida lei no contexto pós-1988. Fabiana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Gostaria que você se apresentasse falando um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica para os nossos ouvintes. Bom, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, ao doutor Eduardo, ao Gabriel, pela oportunidade, de estar aqui falando um pouquinho sobre os meus estudos, lá na UFMG, junto ao professor Emílio Peluso Neder. Bom, como o doutor Eduardo falou, eu sou professora aqui em Brasília, de 2 instituições, já lecionava também em Belo Horizonte, lecionei inclusive no curso de formação da Polícia Militar de Minas Gerais, e sou pós-graduada em Direito Público e mestre em Direito Constitucional pela UFMG, e atualmente faço disciplina como aluna especial do doutorado da UNB, aqui em Brasília. Bom, o livro ele é fruto da minha dissertação, de mestrado, com algumas adaptações. Foi elaborado num contexto do grupo de estudos sobre justiça de transição, da UFMG, cuja coordenação é do professor Emílio. Fabiana, vamos começar explicando essa expressão, o que é segurança nacional e quando que esse tema surgiu para o direito brasileiro? Bom, então, a expressão, segurança nacional, ela significa, ela quer dizer, ela está relacionada à segurança do Estado de modo geral, e aí a gente precisa fazer uma análise com base nos próprios tratados internacionais que vão delimitar ali os direitos e deveres de cada Estado e que vai relacionar essa segurança às questões, à manutenção dos elementos formadores do Estado. Então, a segurança do território, a segurança da soberania e, consequentemente, também a segurança da população. Então, é um conceito que tem relação com a instituição Estado, a pessoa jurídica de direito internacional Estado, e a manutenção de sua soberania. O grande questionamento, o grande problema que surge com a Lei de Segurança Nacional é porque acaba que a expressão foi utilizada de uma forma distorcida, Então, a gente deixa de ter esse viés de proteção ao Estado enquanto pessoa jurídica de direito internacional, enquanto ente soberano e ente responsável ali pela segurança e pela promoção do bem-estar da sua coletividade, para estar relacionada a uma segurança e é uma manutenção do status quo, Então aí o grande problema, que a gente tem na utilização aí dessa lei de forma equivocada é por conta disso, porque houve essa alteração, do escopo, do objeto jurídico tutelado pela Segurança Nacional, passou a ser então um objeto jurídico factual, um objeto jurídico de manutenção do status quo. De quando é essa lei? Qual foi a evolução desta lei no ordenamento jurídico brasileiro? Então, o primeiro texto que a gente tem é de 1935, tá? Ele foi uma resposta ao levante comunista, tá? A gente ainda não estava num contexto de Estado Novo, mas ela foi muito utilizada, para perseguir opositores do Vargas, e muito, principalmente no Estado Novo. No contexto, do Estado Novo, a gente tem, inclusive, a criação do Tribunal de Segurança Nacional, relacionado à Justiça Militar. Época, inclusive, que a gente teve a prisão do autor, Monteiro Lobato, por questões relacionadas à crítica ao petróleo.
Só que, né, acaba o Estado Novo em 45, em 53 a gente tem uma nova lei de segurança nacional, uma lei mais branda, né, e uma lei voltada para a preocupação do Estado contra ameaças estrangeiras. Então, antes a gente tem uma legislação muito utilizada para os opositores, inclusive para questões relacionadas a movimentos sociais, né, movimentos relacionados a demandas trabalhistas. E em 53 a gente tem uma legislação mais voltada realmente para a segurança do Estado, né, principalmente contra a agressão da ex-União Soviética. Todavia, né, em 64 a gente tem golpe, né, em 31 de março, que fez, né, aniversário semana passada, foi até objeto aí de notas, né, do governo federal, mas a gente tem então o início, né, do período ditatorial. E aí, em 67 ela é recrudescida, né? Então ela sofre um recrudescimento. Na verdade, ela vai sofrer recrudescimentos seguidos aí em 67, 69, tá? Inclusive, chegando a prever pena de morte para situações mais graves, né? E sempre trazendo a questão dos objetivos internos do Estado, né, de quais eram os objetivos da República, tá, e ligados à questão da doutrina de segurança nacional como uma noção de guerra constante. Né, então, na década de 60, né, esses dois decretos, 67 e 69, eles vão ser marcados pela presença da doutrina de segurança nacional. Ela é inaugurada em 67, e essa doutrina ela prevê um estado de alerta constante, né? Então, o tempo inteiro, o Estado tinha que estar pronto para uma ameaça. Só que essa ameaça ela podia ser tanto interna quanto externa, né? Você não tinha um inimigo certo, você só tinha a figura de uma ameaça incipiente, mas você não tinha exatamente quem seria, por meio de quem seria realizada essa ameaça. E aí passa a ter uma noção de qualquer pessoa, né, seja cidadão, seja estrangeiro, é um inimigo em potencial do Estado. E aí há esse recrudescimento nos tipos penais e os tipos penais extremamente abertos, né? Isso é uma característica que vai manter até hoje. E aí, quando a gente permite, né, mantém esses tipos penais muito abertos, você permite que qualquer conduta seja tipificada ali. Né? Então, a Lei de Segurança Nacional, elas, nessa década, né, na década de 60 até a década de 70, elas são muito utilizadas com esse viés de promoção da doutrina de segurança nacional, né? Doutrina essa que foi internalizada pelo Golbery Couto Silva, que foi um dos mentores, né, no Brasil dessa doutrina. Né? Tivemos a escola de guerra, tivemos o intercâmbio militar muito acentuado com os Estados Unidos, né, no contexto da Guerra Fria, e essa lei, então, ela era utilizada para proteger o Estado, para proteger a segurança nacional, mas ela foi muito utilizada para proteger o status quo, né, para proteger quem estava no governo. Então, não era uma segurança da instituição, da pessoa jurídica Estado, né, brasileiro, mas sim dos governantes que estavam ali naquela época, né, e ressalte-se após um golpe. Em 79, ela é alterada novamente, ela passa a ser mais branda, né, em 79, e na sequência a gente tem um novo texto em 83, né, é o mais brando deles, só que ainda com forte carga autoritária. Né? Então, não obstante tenha havido essa atenuação ali do contexto, né, dessa noção de doutrina de segurança nacional e dessa repressão aos cidadãos, inclusive afastando a pena de morte, a gente tem ainda um texto extremamente retrógrado, né, extremamente autoritário, que vai continuar com a característica dos tipos penais abertos e vai continuar com uma preocupação com quem está no governo. Né? Então, o artigo 1º da lei vai falar conosco que os objetos jurídicos, né, defendidos pela lei, está lá no inciso 3º, a pessoa dos chefes dos poderes da União. Né? Então, continua havendo uma confusão ali no que tange a segurança nacional e a segurança dos chefes dos poderes. E é essa lei que hoje está sendo aí tão debatida. É interessante falar sobre o princípio da legalidade e dessa preocupação com tipos penais abertos, né? Por exemplo, o artigo 26 fala de uma série de autoridades aqui, né? Caluniar, difamar,
Presidente da República, do Senado, da Câmara, do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhe fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Então, são tipos bastante abertos. E daí me vem a minha pergunta. Se nós olharmos essa lei pelo filtro do direito internacional dos direitos humanos, né, qual seria o impacto dessa perspectiva? Seria fazendo um controle de convencionalidade dessa lei? Seria possível encontrar no sistema interamericano de direitos humanos eventuais confrontos do direito interno com o direito internacional? Então, doutor, o direito internacional dos direitos humanos é um direito preocupado com a segurança humana, né, preocupado com a questão, com uma visão holística, né, dos direitos humanos, então, relacionada aos diversos aspectos, e coloca, né, o ser humano como foco do direito internacional, né, então deixa de ser aquele foco anterior da soberania dos estados, né, de uma manutenção, de uma preocupação absoluta com a soberania dos estados, para mostrar uma preocupação com o ser humano, né, que é realmente o porquê dos estados, né, porque o estado ele não tem razão por si, né, ele não tem um princípio em si mesmo, um fim em si mesmo, ele está ali ele existe para manter e proporcionar o bem comum para toda a coletividade. Quando uma lei, né, estabelece, equipara ao lado da segurança nacional, então ao lado da pessoa de direito internacional, né, do Estado ali, daquela coletividade, né, coloca ao lado a proteção à honra dos chefes dos poderes da União, viola frontalmente os tratados internacionais que vão dispor a respeito dos direitos e garantias fundamentais de todo e qualquer cidadão. Né, não só no sistema interamericano, né, no Pacto de São José da Costa Rica, mas os próprios tratados do sistema ONU, né, porque há uma preocupação em todos esses tratados com o pluralismo político, né, a possibilidade de participação política dos cidadãos, né, de manifestação do pensamento e manifestação da opinião. E quando há essa tipificação, você acaba violando, né, essa liberdade, prejudicando o gozo desses direitos e garantias fundamentais. No contexto do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a gente não tem ainda nenhuma condenação específica sobre a Lei de Segurança Nacional. Né, a gente ainda não tem, né, até porque a Lei de Segurança Nacional ela ficou muito adormecida, né, durante muito tempo. Tanto que quando eu fui fazer a minha pesquisa, eu busquei no Ministério Público Federal a listagem, né, das questões envolvendo a lei, foi uma listagem bem pequena, assim, bem pouca, desde a Constituição de 88, porque não era utilizada, né, ela chamou a atenção, ela voltou aos holofotes em 2013, quando ela foi utilizada para incriminar um casal de manifestante em São Paulo. Então, a gente não tem ainda nenhum caso relacionado especificamente à Lei de Segurança Nacional no sistema interamericano. Mas isso não significa que o Brasil seja um exemplo em cumprimento aos tratados internacionais sobre direitos humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos e a própria Comissão Interamericana tem toda uma visão sobre o passado ditatorial em diversos países da América Latina. Como que você relaciona esses precedentes da Corte Interamericana e as intervenções da Comissão que olham para esse passado e o que esses ensinamentos têm a ver com o nosso presente aqui no Brasil e de que modo estão relacionados com a possível aplicação da Lei de Segurança Nacional neste momento no país? Bom, a gente já teve, né, algumas condenações do Brasil, né, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, com situações relacionadas ao momento ditatorial, né, o momento, né, que vai de 64 a 85. Então, a gente já teve condenação a respeito, né, do caso Gomes Lund, que foi ajuizado, foi né, apresentado à comissão por familiares de vítimas, né, da guerrilha do Araguaia, e no julgado foi determinado que a lei de anistia não havia, né, não passaria por um controle de convencionalidade,
e que aquela lei deveria ser afastada diante dos crimes de lesa humanidade que foram cometidos. Né, o Brasil chegou a sustentar até que não haveria competência da corte para analisar aqueles casos, por serem anteriores à adesão do país, à submissão do país àquela jurisdição, mas eram crimes permanentes, né, porque não tínhamos cadáveres. Então, o Brasil já sofreu, na sequência teve também o caso do jornalista Vladimir Herzog, né, então a corte mais uma vez reafirmou que haveria uma necessidade do Brasil afastar a lei da anistia e julgar aqueles crimes porque eram configuravam ali crimes de lesa humanidade, né, crimes, portanto, imprescritíveis, né, conforme aí tendo por base o jus cogens, né, e o direito internacional dos direitos humanos. E hoje, infelizmente, com essa utilização, né, dessa lei autoritária, dessa lei retrógrada, acaba que o Brasil, mais uma vez, né, se insere ali numa violação, né, dos direitos humanos passível de ser analisada pela corte, né, caso seja levada até ela por algum dos legitimados. Interessante, Fabiana, que essa lei, é a Lei 7.170 de 1983, ela está conosco já há quase 40 anos. E por muito tempo não se falou dessa lei, né? Uhum. Eu mesmo, na época de faculdade, eu fiz faculdade nos anos 90, falar dessa lei, sou de uma geração pós-Constituição de 88, e só recentemente que essa lei tem aparecido no cenário jurídico brasileiro. E mais recentemente, por conta de uma série de inquéritos envolvendo jornalistas, pessoas que emitem opinião, essa lei tem sido reiteradamente usada, né? E daí vários partidos políticos têm ingressado no Supremo Tribunal Federal com ações para discutir a recepção ou não desta lei no ordenamento jurídico brasileiro. Qual é a sua visão dessas ações? O que essas ações pretendem? E em que medida essa ação ou essas ações são foco tão importante desse dia a dia, a ponto de um ministro do Supremo recentemente chamar ela de um fóssil normativo? Certo. Até na minha dissertação, né, em 2017, eu até trabalho essas questões exatamente de uma necessidade de uma declaração de não recepção da Lei de Segurança Nacional com base na Constituição de 88, ou uma filtragem constitucional, né? Então, você fazer uma análise dela pelos olhos da Constituição. Porque, só para deixar muito claro, a nossa Constituição, ela adota, né, e ela se insere integralmente no contexto do direito internacional dos direitos humanos, né? Então, quando a gente pensa em direito internacional, não é que, né, não é uma lógica longe, né, distante da gente, não. A própria Constituição, no artigo 4º, traz para a gente, né, a prevalência dos direitos humanos, a questão da proteção às pessoas, né, a não intervenção e tal, o pluralismo político no artigo 1º. Então, são valores muito importantes e muito caros à República Federativa do Brasil, né, que estão lá muito, muito claramente no nosso texto constitucional, na sua parte inicial ali, nos primeiros artigos. Então, essa lei, ao equiparar a honra dos chefes dos poderes da União, a segurança do Estado, além disso, trazer tipos penais extremamente abertos, ela merece ser analisada, né? Ou analisada e revista por um projeto de lei, né? Ressalte-se, a gente tem vários projetos de leis em andamento no Congresso Nacional, vários deles ficaram parados, né? Não seguiram, até acredito eu, por não ter vontade política, porque era uma lei parada, era uma lei fossilizada. Eu também eu formei em 2008, eu também não estudei a Lei de Segurança Nacional, né, assim, acho que nenhum de nós. E até pouco tempo atrás, ela não fazia parte do conteúdo dos cursos de direito, porque realmente era uma lei fossilizada, era uma lei que estava ali esquecida, né, e hoje, com essa utilização exacerbada e uma utilização que restaura uma ideia anterior, né, que é uma ideia de
não vamos não vamos dar voz à oposição, acaba que gerou essa necessidade, né, de análise pelo Supremo e também pelo Congresso Nacional. A gente tem, né, o projeto, alguns projetos aí de lei que estão andando, né, com mais atenção, né, no Congresso Nacional, e a gente tem, então, essas 4 ADPFs, né, como o senhor falou, foram alguns partidos políticos, né, que ajuizaram as arguições de descumprimento de preceito fundamental, 2 deles solicitando não recepção integral do texto, né, então entendem que, assim como a lei de imprensa, não há nenhuma compatibilidade com o texto constitucional e, portanto, não merece continuar no ordenamento jurídico, e 2 delas solicitando o afastamento, a não recepção de alguns artigos, né, de alguns incisos. Dessas 2 que estão pedindo de alguns incisos, elas, tamanha assim, né, a discrepância dos incisos com o texto constitucional, que elas se equivalem. Né, só a exceção de 2 artigos, o resto são iguais nos 2 pedidos. Então, a gente tem pedido do PTB, na DPF, que recebeu o número de 797, nós temos do PSB, que recebeu o número de 799, do PSDB, que recebeu o número de 815, e do PT, PCdoB e PSOL, que recebeu o número de 816. Então, o senhor veja que são partidos de ideologias diversas, né, que estão aí ingressando com essa ação. Todas foram distribuídas ao ministro Gilmar Mendes, né, a primeira foi, as demais foram por prevenção, né, o ministro Gilmar Mendes, e então todas elas solicitando a análise dessa lei justamente por conta de um uso equivocado num contexto que não se coaduna mais com o contexto de 1983, né, na época da sua vigência. Além das ADPFs, a gente tem também o habeas corpus coletivo, né, impetrado pela Defensoria Pública da União, para evitar a utilização dessa lei em casos de oposição, né, à presidência da República. Então, né, a gente teve um caso aqui em Brasília, não sei se foi na semana passada ou na semana retrasada, de detenção de alguns jovens que estavam estavam com um cartaz, né, contra o presidente na esplanada dos ministérios. Então, foram levados, né, a delegacia não ficaram presos, mas chegaram a ser levados e tudo. Então, gerou aí a necessidade da Defensoria Pública da União impetrar esse habeas corpus, justamente para afastar a aplicabilidade dessa lei. Nenhum deles, né, nem a DPF, nem o habeas corpus, ainda não foram decididos, né, são todos muito recentes, a gente só tem a resposta da AGU, né, as ADPF 797 e 799, que vão falar que a AGU vai defender a recepção da lei, todavia, fazendo-se uma análise com base na Constituição. Né? Então, a peça da AGU, ela fala isso, a lei, ela foi recepcionada pela Constituição, todavia ela tem que ser analisada sob a luz da Constituição, né, dos princípios e dos valores trazidos pela Constituição de 88. Né, e na própria peça da AGU, até tem uma manifestação da presidência que fala, né, que deveria ser feito um uso econômico dessa lei. Né, então, a própria AGU aí acaba que reconhece, né, que realmente a análise tem que ser feita, obviamente, aos olhos do atual texto constitucional, que é o texto principal e do qual todas as demais normas merecem obediência, né, merece observância. Uma preocupação é com relação à liberdade de expressão, porque se nós levarmos em consideração a jurisprudência recente das últimas décadas do Supremo Tribunal Federal, tem lá vários precedentes, como a da marcha da maconha, biografias não autorizadas, manifestações políticas em universidades durante campanhas eleitorais, a declaração de inconstitucionalidade da lei da escola sem partido, dentre outras, que procuram assegurar essa liberdade de expressão e evitar aquilo que se denomina de criminalização de movimentos sociais, de manifestações sociais e do direito de oposição que é inerente à democracia. E numa visão mais radical ainda,
a tentativa de se usar a ideia de terrorismo próxima da doutrina da segurança nacional para combater a própria democracia, né? Em que medida você concorda ou discorda com esta abordagem sob o viés das liberdades públicas? Pois é, na minha dissertação eu até trabalho essa questão da lei de terrorismo, né? Porque a lei de terrorismo ela previa, né? Foi uma lei editada rapidamente, né? Ela foi no regime de urgência por conta da realização dos Jogos Olímpicos no Brasil, né? Então era uma demanda internacional, e quando ela foi para ser sancionada pela presidente Dilma, ela previa o crime de terrorismo, né? O terrorismo por conta dos movimentos sociais, né? E aí, depois de um grande clamor popular, né? Diversas petições de organizações não governamentais e grupos, né, de estudiosos, de juristas, a presidente Dilma vetou, né, o inciso que criminalizava os movimentos sociais. Todavia, a gente tem projetos de lei atualmente prevendo esse retorno desse dispositivo, né, e criminalizando aí os movimentos sociais. Então, é muito preocupante, né, que esse assunto tenha retornado à pauta de decisão, pauta de análise do Congresso. Mas o Supremo, o que eu preciso assim, deixar claro, que não só o Supremo, mas o Poder Judiciário, de modo geral, ele tem freado, ele tem brecado o uso da Lei de Segurança Nacional, né, tanto nos casos mesmo do Felipe Neto. A própria, né, juíza que recebeu, ela já não aceitou, né, e falou que ali não seria o caso de aplicação da lei de segurança. Então, os juízes, eles têm feito essa filtragem, eles têm feito essa análise, tendo por base os valores e as liberdades públicas previstas no nosso texto constitucional. Né, isso é muito importante. O problema foi que o próprio Supremo acabou dando chance de uma utilização dessa lei, quando ele utilizou a Lei de Segurança Nacional para o caso da Daniel Silveira, e utilizou a questão o próprio artigo 26, né, que vai falar a respeito da calúnia, da difamação aos chefes dos poderes da União. Né? Então, assim, ele faz uma análise com base na Constituição, só que naquele caso ele podia ter utilizado somente os artigos que defendiam o Estado Democrático de Direito, né, a federação, né, a tripartição dos poderes. Não, mas ele acabou trazendo também o artigo que fala a respeito da honra, né, dessas pessoas. E aí a própria AGU defende, ela fala, não, mas o próprio STF já utilizou, né, a legislação naquela ocasião. Então isso vai gerar acaba gerando um precedente perigoso, né, um precedente, uma colega minha até falou numa reportagem da Folha, um efeito da decisão, né, um efeito Daniel Silveira, porque acabou sendo utilizado. Então, assim, nesse caso concreto, não obstante o STF tenha já uma tradição em defender a liberdade de manifestação, ele teve essa utilização, né, no caso Daniel Silveira, dessa questão dessa proteção à honra, né, então ele vai ter que realmente rever o próprio posicionamento, né, para poder afastar, porque o artigo 26, ele está presente em todas as ADPFs, né, ele está presente nas duas que pedem a não recepção integral, e ele está presente nas outras duas que pedem a não recepção parcial. Então, assim, ele realmente chama atenção. É interessante essa contradição que você mostra, que também é um pouco da contradição da nossa própria lei de anistia, Lei 6.683 de 1979, né, que foi considerada recepcionada pelo Supremo na ADPF 156, e logo depois a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Vladimir Herzog, considerou a lei inconvencional, né? Então, a gente vive essas contradições que precisam ser analisadas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou pelo próprio parlamento, como você colocou, que poderia editar uma nova lei para tratar desse assunto. Existem diversos projetos de lei, né? E como é que você sente essa possibilidade, seja
de um controle judicial, seja de um controle legislativo, mas parece que se chegou num determinado momento em que algum desses poderes precisa agir para tornar mais clara essa legislação que, como você colocou, é repleta de conceitos vagos e indeterminados. Seria isso? Sim, na verdade, o que eu vislumbro é que como o Congresso ficou inerte, né, na análise desses projetos de lei que existem desde o do governo Fernando Henrique, coube aos legitimados buscarem a ajuda do Poder Judiciário, né, do STF. Então, falou, olha, já que, né, no silêncio do Congresso Nacional, já que, né, o STF é o guardião da Constituição, vamos fazer alguma coisa, né, e todas elas têm pedido liminar, então tem essa característica também da urgência, né, todas elas têm pedido liminar, uma delas, do PSDB, pede, inclusive, uma fixação de prazo para que o Congresso se manifeste, né, atue ali para dar andamento aos projetos de lei que poderia substituir a lei, porque assim, o que a gente tem que levar em consideração? Uma lei de segurança nacional, se for efetivamente para assegurar a segurança nacional, o Estado democrático de direito, a tripartição dos poderes, ela é necessária, né, tanto que a própria Constituição, lá no artigo 5º, ela criminaliza movimentos armados contra, né, o Estado Democrático de Direito e tudo. Então, assim, ela é necessária, tanto que a gente tem o projeto de lei do deputado Paulo Teixeira, se não me engano, do PT de São Paulo, nesse sentido, de revogar a Lei de Segurança Nacional e fazer uma lei, né, substituir por uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Que ressalte-se, né, a Lei de Segurança Nacional, ela não trata em Estado Democrático de Direito, ela trata em Estado de Direito. Né, ela tem esses vieses ali, e no artigo 1º vai trazer também a proteção às pessoas, dos chefes dos poderes da União. Então, eu acho que, assim, o ideal, né, levando em consideração representação popular, né, levando em consideração serem ocupantes de mandatos eletivos e tudo, o ideal seria que realmente houvesse uma análise pelo Congresso Nacional, com inclusive audiências públicas, com a participação da coletividade. Todavia, pela situação e pelo uso indevido, aquele poder, né, que tem a possibilidade, que tem a competência constitucional de intervir ali de forma mais ágil, né, concedendo liminares e tudo, se ele pode fazer, ele deve fazê-lo justamente para proteger o Estado, né, proteger as instituições, né, e quem sabe, não sei, declarar a não recepção, pelo menos daqueles artigos, né, específicos, e depois devolver a matéria ao Congresso Nacional, que tem, né, o poder competente realmente para fazer essa análise e essa substituição legal da melhor forma. Nós tivemos um longo período de ditadura militar, muitos desses fatos que passaram por esse período ainda não são conhecidos. Existe um conceito que é o de justiça de transição, que com relatórios importantes e uma comissão da verdade. E eu te perguntaria, em que medida essa preocupação com a justiça de transição tem relação com a Lei de Segurança Nacional? Bom, então, a justiça de transição ela é um conceito recente, né, que trabalha essa questão, a transição, efetivamente, de um estado de exceção para um estado democrático, né? Então, de um estado de anomalia institucional para um estado de normalidade, de constitucionalidade. É um conceito recente, porque ele vem, né, do meio do século passado para cá, e ele foi muito utilizado em vários países, né, ocorreram situações relacionadas à justiça de transição, né? Então a gente tem a África do Sul pós-apartheid, a gente tem a Argentina pós-ditadura militar, a gente tem o Chile, né? E ele é composto, esse instituto, né, esse conceito da justiça de transição, ele é composto por 4 eixos, né? Então a gente tem o eixo relacionado a comissões da verdade, que é o eixo relacionado à memória, a você saber efetivamente o que aconteceu, né? Isso é muito importante. O outro eixo relacionado à reparação às vítimas, tá? O outro eixo relacionado
a aplicação de pena aos violadores dos direitos humanos, né? Então você tem que saber efetivamente o que aconteceu, punir os agressores, né, e reparar as vítimas. Reparação essa que pode ser simbólica, né, pode ser uma reparação pecuniária, né, então a Comissão da Anistia, né, que antes era do Ministério da Justiça, que hoje foi para o Ministério dos Direitos Humanos, nas caravanas da anistia, ela pedia perdão, né, quando concedia ali a menção de anistiado político ao cidadão, pedia perdão, né, em nome do Estado por aquela conduta equivocada. E aí, né, o outro eixo, né, o quarto eixo aí, é a questão relacionada à reforma do Estado, né, a reforma institucional. Por quê? Para realmente superar aquele momento de anomalia. Né? Então, você tem que alterar a lógica ali do Estado para que você supere aquele período. Né? E aí, na Comissão da Verdade, na Comissão Nacional da Verdade, no seu relatório, que foi publicado em 2014, que ressalta se não conseguiu abrir tudo, né? Inclusive, por exemplo, camponeses, indígenas não foram, né, não foram alvo de análises, e muitos arquivos, né, oficiais também não puderam ser abertos, mas a própria comissão deixou assentada a necessidade de não recepção da Lei de Segurança Nacional. Né? Então, a gente tem uma necessidade da Lei de Anistia, né, que a DPF ainda está pendente um embargos declaratórios, né, para ser julgado, e a gente tem a DPF 320 também, que vai falar a respeito da não recepção da Lei de Anistia. E a própria Lei de Segurança Nacional, porque é uma lei que representa a doutrina de segurança nacional e representa valores retrógrados, né, valores autoritários de uma outra época. Né? Então, há uma necessidade de uma reforma do Estado, não só essas leis. Né? A gente já caiu a lei de imprensa, que era uma lei extremamente autoritária, também já caiu o Estatuto do Estrangeiro, que nitidamente você percebia que o estrangeiro era um inimigo do Estado, né, então não podia participar de sindicato, né, era visto realmente como uma ameaça. E a gente tem outras questões que precisam ser analisadas, né, as próprias polícias militares, o decreto que organiza as polícias militares e a formação dos policiais militares, é um decreto de 69, né? Então, uma época muito recrudescida da ditadura militar, e ela estabelece para as polícias militares um modelo de treinamento parecido, né, similar com o modelo de treinamento do Exército. Né? Então, um modelo de treinamento sempre visando o combate ao inimigo. Né? Então, a gente tem uma série de situações, né, que ainda precisam ter essa análise, né, pelo Congresso e pelo Supremo e tudo, para haver uma compatibilidade e uma adequação total ali aos ditames da Constituição da República. Fabiana, muito obrigado por ter participado conosco nesse episódio do podcast Julgados e Comentados. Já acabou? Obrigada, rapidinho. Esse tema é tão interessante, né, que a gente ficaria aqui conversando horas e horas. Agradeço mais uma vez a oportunidade, tá? Me coloco à disposição para outras oportunidades para falarmos aí sobre, né, esse lixo, esse entulho autoritário, né, que a gente ainda tem aí e que a gente precisa rever para efetivamente implementar uma democracia, né, um Estado democrático de direito na República Federativa do Brasil. Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos Julgados e Comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail
julgadosecomentados@mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.